O grupo foi fundado pela atriz Rony Márcia em janeiro de 2013. Isso se deu pelo desejo de algumas pessoas quererem se organizar, unir forças e irem para o palco participar efetivamente do fazer cultural na área da arte cênica. Olá, sejam todos bem-vindos ao Espaço Vice-Versa, um espaço pequeno, modesto, mas um ponto de apoio muito importante para o grupo. A gente organiza aqui por espetáculo, aqui está o nosso Maria Peregrina, que a gente está em circulação. A responsabilidade de toda a organização do espaço é da Sueli Marques, a nossa grande artista, atriz e artesã. Aí assim, fica uma bagunça organizada de forma que a gente entenda. Aqui fica algumas coisas pro infantil que a gente dá muitas oficinas. Aqui fica o nosso arsenal do espetáculo, A Bruxinha que Era Boa. Esse daqui é muito legal porque é um espetáculo muito novo pra gente, que é o Enigma, que a gente fez uma live, enfim, diante desse contexto aí de pandemia. Aqui pulsa a produção do grupo pela RM Produções. Quem fica mais responsável por essa parte sou eu, que eu que intermedio todos os projetos junto a patrocinadores, apoiadores, o grupo circular, enfim. Aqui fica o nosso arsenal de trabalho, que são os figurinos, adereços. Aqui fica o material de customização, organizadinho por gavetas, prateleiras, porque a gente precisa chegar aqui e se achar, eu preciso de adereço de cabeça que tem, de pulseira e de brinco, enfim. E aí também tem as nossas prateleiras que tem, assim, muita coisa para customizar ali. Então, basicamente é isso, gente. É com muito amor e carinho que a gente cuida desse espaço. E claro, a gente vislumbra futuramente ter um espaço, um galpão, mas por enquanto esse pra gente é muito especial. E aqui é onde a gente realiza nessa sala reuniões, encontros, ou também às vezes aparece assim, ou as pessoas querem vir conhecer o grupo aqui nos bastidores, principalmente pessoas que fazem oficina, que têm interesse em dialogar com essa linguagem do fazer teatro. E aqui que a gente realiza estudo, pesquisas, discussões, dá direcionamento a muito projeto do grupo. E também aqui é um ponto de apoio para artistas e técnicos que a gente convida para vir para o grupo, para participar de algum projeto. Então aqui que a gente estica um colchão, eles dormem ali, tem banheiro, tem chuveiro. Então acaba acomodando tudo aqui. Então é um ponto de apoio muito importante para a gente. Bem, é isso. E as nossas dinâmicas de ensaio, que a gente pode ver que o espaço ele é muito pequeno, a gente faz alguma permuta com alguém que tem um espaço que atenda, aos ensaios do grupo, ou a gente usa o fundo do meu quintal ali para fazer os ensaios. Mas assim, o núcleo básico mesmo de desenvolvimento de qualquer projeto é nesse singelo espaço. Bom, nós do grupo Vice-Versa, a gente trabalha assim dentro das nossas habilidades individuais, assim, com atribuições técnicas e artísticas, e também a gente trabalha muito para conquistar o nosso espaço na região e popularizar o teatro para a comunidade, descobrir novos artistas também e principalmente enriquecer a cultura aqui da região. As minhas atribuições dentro do grupo fica com a produção de todos os projetos, a direção e eu atuo, é onde eu mais me encontro, A minha primeira opção seria a atuação, mas em decorrência da necessidade do grupo eu faço a direção e produção. A produção geralmente fica mais concentrada em mim, pela minha formação de administração e tudo mais. O pessoal só me apoia, mas fica mais comigo. E a direção é muito compartilhada, quase coletiva.
Então, como eu estou em cena e os colegas ajudam no processo de criação, a gente sempre tem o cuidado de chamar algum colega nosso que tem uma proposta, né, semelhante à nossa, para vir dar uma olhada e fazer ressalvas, provocações, observações. Aí a gente volta para o nosso processo de criação com todas essas questões e organiza novamente o trabalho. Eu dou a palavra final por uma questão de fechar o material, né? E hoje, propriamente, o grupo está se identificando, está numa pesquisa, está num processo mais com o teatro popular, que tem nos provocado e nos enchido de alegria, satisfação e realização. Bem, eu entrei no grupo em 2013, né, a convite da Rony Márcia, e entrei como assistente de produção. No ano seguinte, em 2014, como atriz, e atualmente eu estou apenas colaborando no grupo como assistente de produção e direção, devido à minha vida pessoal, como faculdade, serviço fixo. E para você estar como atriz, exige muita disciplina, muito estudo, muita pesquisa, e que por tudo isso, né, eu não tô conseguindo estar colaborando nesse sentido. Estar no Vice-Versa desde 2015, pra mim, é uma coisa assim, muito mágica e muito louca. É porque assim, eu sempre fui amante da arte, assim, mas como público. E sempre admirei muito todos esses profissionais. Eu nasci em São Paulo e na capital. Então, veja bem, eu resolvi, em determinado momento da minha vida, buscar um local mais tranquilo, com ter mais calma. E o que eu fiz? Mudei para uma área rural, né, aqui no Vale do Ribeira, no interior. E para mim, assim, foi uma mudança muito absoluta, né? Porque tudo o que fluiu ao redor foram mudanças assim, umas muito enriquecedoras. Aí foi um momento, inclusive, que eu me vi, né, na oportunidade de fazer teatro. Vai vendo, depois de tantos anos a gente começa a abrir a mente para outras oportunidades. Então comecei com toda essa coisa de estudar, de buscar, de ter mudanças, novidades, né, na minha vida. Então, cadê aquele lugar calmo? E o lugar tranquilo? Com tantos ensaios. E pessoal de teatro é assim, né? O ator, ele começa a se envolver em todas as manifestações. Então você tá em tudo. É dia da mulher, é dia do negro, é dia do agricultor e por aí vai, né? Então a gente vai aí se reinventando no decorrer desse tempo. E para mim, o Vale do Ribeira acabou sendo um meu porto seguro. Porque é muito enriquecedor esse local, ele tem assim coisas que a gente usa, né, da cultura local e leva isso para dentro do teatro, leva para dentro da vida. Meus primeiros trabalhos dentro do Vice-Versa foram com pequenas intervenções. O meu primeiro contato com o grupo foi em 2015. Eu conheci a Rony em São Paulo, ela fazia curso de teatro no mesmo lugar que eu. E uma vez ela me assistiu, foi assistir uma peça que eu estava em cartaz e diz ela que gostou do meu trabalho. E de repente ela começou a me chamar para fazer os trabalhos com ela aqui em Registro. O meu primeiro trabalho com ela foi Deu Sapo na Linha, que inclusive foi minha primeira peça infantil assim, de toda a minha vida. E nunca mais parei. E nessas idas e vindas de São Paulo para Registro, Registro São Paulo, eu comecei a perceber que eu estava me dedicando muito mais aos trabalhos no Vice-Versa. Eu estava tendo mais oportunidades com trabalhos aqui em Registro, e então me mudei para cá e me estabilizei. Hoje eu tenho um trabalho de arte educador numa instituição de saúde e participo de todos os projetos do grupo. Não é, eu tô
juntando dinheiro para abrir meu próprio salão, para nunca mais ter que ouvir esse tipo de gracinha. Deixe ele, deixe quando a mãe dele ligar aqui, pode fazer tipo de churrascaria que ele tem. Que tipo de carne que ele gosta? Primeiro espetáculo do grupo, Beleza Pura, um texto autoral, dirigido por Vitor de Castro. Nesse primeiro espetáculo do Beleza Pura, abordamos questões muito atuais, como o acesso rápido às informações, a relação do indivíduo com esse contexto do dia a dia. Mostra o reflexo desse emaranhado de informações, facilitado pelo avanço tecnológico e o uso delas nas intenções da vida, pela sobrevivência. Muitas vezes, sem discernimento, sem critério, só informações vazias, rasas, enfim. De uma maneira muito descontraída, a gente ficou brincando com isso. E a peça também tratava dessa questão da frustração do indivíduo, que é inserido nesse sistema cheio de convenções, conservadorismo, e como, mesmo inconscientemente, o choque cultural é presente nas relações sociais. Então, Salão Beleza Pura, por ser o primeiro espetáculo, o processo foi gostoso, pra gente em alguns momentos bastante delicado, mas enfim, nasceu-se o primeiro filho do Vice-Versa Grupo de Teatro. Nesse processo, o que foi mais interessante é que todo o grupo pensava que, após a estreia do espetáculo, o trabalho mais árduo do processo tinha sido realizado. Ilusão nossa, porque daí começou a parte mais que pegava. Por quê? Nós tínhamos que operacionalizar toda a produção do espetáculo para circular, nós tínhamos que trabalhar com essa questão burocrática, de logística, de contato, de viabilização de fato. E também trabalhar com uma coisa que foi bem difícil para nós, que é a substituição de atores, né? As pessoas têm outras coisas na vida, enfim, elas não ficam constantemente no espetáculo. Então lidar com essa troca, essa substituição, foi assim, bem sensível, bem desafiador. Apanhamos bastante no primeiro ano, com todas as questões, mas saímos do ano realizado, com dever cumprido, mas com muito aprendizado. Já no segundo ano de resistência do grupo, em reuniões, a gente chegou a uma conclusão. Não queríamos, digamos, cometer as mesmas falhas, não queríamos sofrer tanto com algumas pontualidades do processo. Então a gente entendeu, nós identificamos que precisávamos de formação técnica, artística, a gente precisava dessa formação. E é onde a gente se deparou com uma questão bem difícil no Vale do Ribeira, que é essa formação do artista. E aí fomos pesquisar e descobrimos o projeto Qualificação em Artes, do projeto Ademar Guerra. Escrevemos um projeto, participamos do edital, fomos contemplados, graças a Deus, e o projeto que assim visa, né, amplificar esses horizontes de pesquisa de grupos do interior, foi um divisor de águas para a gente. Eles veio com todo o aparato para ajudar a gente a entender essa dinâmica do coletivo, né, do teatro, essa dinâmica de como organizar isso dentro desse grupo. Ampliou-se as nossas visões sobre um texto teatral, o pano de fundo dele, como aquilo afeta as pessoas, o público, como aquilo nos transforma como artista. Então, assim, abriu a nossa visão em 360 graus, foi incrível. E aí veio o nosso segundo espetáculo nesse projeto, já assistido pelo Ademar Guerra, que foi o Deus Sapo na Linha, que é um infantil, um texto também autoral. E aí a gente partiu para esse segundo desafio, que também foi encantador. Deus Sapo na Linha é uma aventura sobre uma princesa que se chama Lara, que ela quer entrar para os contos de fadas a qualquer custo. E para isso ela acaba simulando várias situações que lhe traz muitas confusões, por sinal. E ela tem um amigo chamado Abelhudo que, em vez de ajudar, ele acaba complicando muito mais as coisas, deixando tudo muito mais atrapalhado. E essa peça em si, ela traz muitas questões,
como por exemplo a vaidade, as próprias ilusões, né, que a gente acaba criando de contos de fadas, os valores importantes para o desenvolvimento de cada um, enfim. Deu Sapo na Linha é um espetáculo para todas as idades e é repleto de muito humor e com certeza muitas atrapalhadas. Pra mim, como pessoa, Deu Sapo na Linha foi um grande desafio, tanto como atriz, como pra vida pessoal também, porque eu estava passando por um momento de transição, então, transição capilar, que é um momento em que eu cortei o meu cabelo praticamente no zero, pra poder tirar toda a química e... Imagine só, você estar como princesa, que era eu que fazia a princesa Lara, e fugir totalmente dos padrões que a sociedade impõe, que a princesa tem que ter cabelo comprido ou tem que ser branca. Então imagine eu sendo negra, com cabelo curto, que tecnicamente ou teoricamente, não sei, seria de homem, né, que o pessoal acaba colocando como cabelo curto, é homem que usa. Então as pessoas, até as próprias pessoas que estavam ali assistindo, as crianças, os pais, na hora que chegava a princesa, que eu aparecia daquele jeito, negra, cabelo curto, as crianças acabavam se identificando, porque eu lembro de uma situação quando eu era criança, que eu queria, o meu primeiro contato, né, com o teatro, que foi o João e Maria, e eu queria a todo custo fazer a Maria, e eu perguntei pra professora se eu podia fazer, e ela falou que não. Ela falou que eu seria bruxa, então... Então a gente acaba até se emocionando porque assim, o vice-versa, ele me trouxe muita oportunidade e eu me senti muito realizada podendo fazer uma princesa. E o teatro é isso, você pode fazer quem você quiser, sem existir padrão de beleza, estética. Você pode ser a princesa, independente da sua cor, da sua raça, você pode ser quem você é. Então foi um grande desafio e uma grande experiência poder fazer Deu Sapo na Linha. Quando eu chego com a catira, a tristeza vai embora, a tristeza vai embora. Eita, treinoso! O espetáculo central do grupo veio no 3º ano, que é Maria Peregrina, de Luiz Alberto de Abreu. Foi o primeiro espetáculo que não era autoral, né? Então, em pesquisas a gente optou por esse texto. E o legal é que nesse 3º ano, o grupo já estava numa fase mais madura. O grupo assim já não estava com aquela urgência da apresentação. Ele estava querendo se experimentar mais o processo e deixar o processo ter o seu tempo de amadurecimento. Isso foi incrível. E aí a gente também começou nesse processo a descobrir nossa vocação, até hoje a nossa pesquisa mais, digamos assim, verticalizada, que é o teatro popular. Maria Peregrina foi um processo incrível de participar, por causa das músicas, das catiras, dos varapaus, então foi uma novidade para o grupo, é o coração do grupo nessa peça. E além de tudo, a gente fez experimentos muito loucos, como por exemplo, passar todo o nosso texto no escuro ou só com lamparinas, contar causos da nossa família tomando um cafezinho feito no fogão a lenha. Enfim, foi um processo muito gostoso e muito inovador pra gente como grupo e como pessoas também. Eu entrei no projeto Maria Peregrina no 2º ano, né? O processo já estava rolando e eu entrei de cabeça, eu mergulhei assim com toda a minha alma, né, nesse processo. E para mim foi também muito enriquecedor, porque a gente o grupo estava passando assim por um período de mudanças. Eu posso dizer até que o grupo estava passando por uma osmose, vamos dizer assim. E com tantas entra mais integrantes, sai integrante e busca novos processos, o grupo começou a se experimentar. E esses experimentos, a gente saiu daquela caixinha e começamos a fazer apresentações, vamos dizer assim, em todos os lugares. Então estávamos em praça pública, locais fechados, escola, fazendo intervenção nos locais, até quando tinha alguma festa específica voltada à área rural, lá estávamos nós. É como se fosse assim, né? Toma cuidado aí, se você largar seu portão aberto, a gente entra e apresenta no seu quintal. É mais ou menos isso. E vou até falar assim,
é uma experiência bem construtiva. E teve um episódio ainda mais interessante, né? Que nós tínhamos uma apresentação, um espetáculo em Campinas, e eu moro no sítio, né? Então o que acontece? Do sítio até o local onde me encontrar com o restante dos atores do grupo, eu sofri um acidente de moto e quebrei meu pé. Fui pro hospital, a galera toda no hospital aguardando para ver o que a gente ia fazer naquele momento com tudo isso. E o médico, né? E aí? E aí que eu falei que tava tudo bem, que não tava sentindo nada, e seguimos pro espetáculo. Nem me dei conta do tamanho do problema posterior que eu iria ter, né? Mas assim, eu que absorvi, né, essa loucura, porque acaba sendo uma loucura, né? O amor aí pela arte. E aí eu só me dei conta mesmo do grau do problema quando a galera aplaudiu o espetáculo, e aí que eu me dei conta. Tanto que são fisioterapias e fisioterapias até hoje. Mas é bem interessante ver como que a gente é capaz de ir tão longe, né? Quando se tem esse amor, assim, essa paixão dentro da gente. Bom, e com tantas experiências que eu tive no teatro em São Paulo, de fazer quase todos os tipos de gêneros de peças, Maria Peregrina, pra mim, assim, eu vou ser bem sincero com vocês, foi assim a peça mais linda que eu já tive a oportunidade de apresentar. Foi assim um processo bem intenso. Tive muitas experiências inovadoras na minha vida mesmo de ator. Como eu vou citar aqui um exemplo para vocês, que é conhecer outros espaços, possibilidades de infraestrutura. Por exemplo, eu nunca me imaginei apresentando uma peça, um espetáculo numa capela, por exemplo, de uma cidade pequena, ou então no pátio de uma igrejinha, no sítio também. Então eu tive muitas experiências também de muitas trocas com pessoas que vinham de outras regiões do estado e vinham para cá e trocavam informação com a gente, nos davam orientações, e foi muito bacana, assim, Maria Peregrina me marcou muito. Uma fase muito importante para o grupo também foi quando a gente foi apresentar em Votuporanga. E era um festival, enfim, pelo projeto Qualificação em Artes. E depois dessa apresentação, eles nos levaram para apresentar, circular em São Paulo. E aí a gente saiu um pouco desse fazer e circular teatro aqui do Vale do Ribeira. E foi assim, gigantesco o salto que o grupo teve, por trocar com outros coletivos, por entender outras propostas com a mesma linguagem, mas uma nova forma de fazer. E a gente construiu assim conexões, relações que fazem a diferença até hoje para o desenvolvimento do grupo. O Edu Brisa, por exemplo, um super parceiro, está com a gente do Teatro Baile, uma proposta de trabalho que nos inspira, espaço, visão de teatro. Teve a Dani, o Felipe Michelin, a Kátia. Então, assim, são pessoas que estão junto. Por quê? Por causa dessas trocas que a gente teve fora do Vale do Ribeira. E esse projeto também nos permitiu receber oficinas. E é o que a gente identificava, né, como debilidade do grupo continuar avançando, que era capacitação. Então a gente recebeu oficina de voz, de corpo, de canto, de máscara, palhaçaria, enfim, a gente foi metralhado de vários materiais. Isso foi muito importante. Aí eu mesma fiz um curso, assim, que para mim também foi de desenvolvimento, visão artística, assim, gigantesca, que foi o projeto Direção, né, também contemplado no edital que teve em São Paulo. E aí a gente se sentiu um pouco mais apropriado desse fazer teatro. E estamos circulando com esse espetáculo. A nossa última apresentação foi no Sesc, 28 de fevereiro de 2020, antes da pandemia, e aí foi uma coroação para o nosso grupo, pela peregrinação com Maria Peregrina.
mesmo mantendo o portfólio do Maria Peregrina, porque é a nossa peça, né, que está mais aflorada, que é o que está em andamento nesse momento, nós nos arriscamos a uma peça infantil, né, na proposta de levar um assunto que é muito atual. E eu digo assim, infantil, mas que tem uma pegada também muito mística, adulto, porque fala o quê? Fala sobre as bruxas. O texto é de Maria Clara Machado, a peça é A Bruxinha que Era Boa. Então a gente fala muito disso, né? Esse estereótipo da bruxa, bruxa má, bruxa boa, trabalhar isso num contexto assim com as crianças. O que é essa bruxa má? Ela é aquilo que a gente vê lá nos livros, nos contos de fada, aquela coisa lá atrás que a gente ouvia falar, que dava medo, né? Ou na verdade a bruxa, ela tá às vezes dentro da gente, somos nós elas, né? Porque a gente às vezes se coloca em situações e que a gente acaba sendo aquela bruxa, ou má, ou boa, sei lá. E como a criança enxerga isso? A bruxa mexendo naquele caldeirão e fazendo a poção mágica. O que é aquela poção mágica? O que está dentro daquele caldeirão? Será que o caldeirão ali, aquela poção mágica, são as nossas deficiências, são os nossos anseios, são os nossos medos? Ou sei lá, de repente são as nossas fantasias, os nossos delírios, aquilo que a gente busca e não alcançou ainda, ou alcançou e não sabe. Então é um assunto, acho que gera uma certa polêmica, mas que agrega muito, né, para a gente trazer para o popular isso. Inclusive, uma das participantes do grupo contou para mim uma história na época que ela ia fazer uma peça, né, João e Maria, e por ela não ter um estereótipo daquela, né, aquele perfil da Maria, que é aquilo que a sociedade espera, o que aconteceu? A professora foi e pôs ela como bruxa dentro do contexto. Então é legal trabalhar isso também, em qual local nós nos colocamos como bruxa má e qual local nós nos colocamos como bruxa boa, né? É rico, inconscientemente a gente transfere isso para a criança. Não brinca comigo, não! Peraí, o que é isso? Cuidado com isso aí. Que mulher? Você é a sua mulher, Minha que você mulher. foi lá na Não, loja. eu não tenho mulher, eu sou solteiro. Que Não, isso? Peraí. é verdade, não é a sua mulher. Calma. É só uma moça que quer se casar com você e que faz acrobacias, não é verdade? Do que você tá falando? Não brinca comigo, não, você é casado! Nosso mais recente espetáculo foi o Enigma do Chico de Assis. Conta a história da Maria Clara, que vai numa festa no dia 17 de novembro de 1989 e ela conhece um rapaz chamado Humberto e ela, numa conversa com ele, ela acaba aceitando uns drinks que são feitos por ele e de repente ela começa a não ter mais noção do que é real e do que é ilusão. E a peça vai com esse conflito mesmo, ela não consegue mais distinguir o que é realidade, o que não é. E assim, dizer para vocês que nesse momento de pandemia foi muito complicado, porque foi transmitido através de uma live na internet e não era permitido mais do que 2 atores em cena. E o espetáculo tem 5 personagens, então a gente teve que remodular, não sei se é essa palavra, a gente teve que adaptar para 2 atores. E é isso, nessa tentativa quase que desesperadora de fazer essa arte acontecer, sabe? Essa arte tão efêmera e que depende muito da troca com o público. Mas estamos aí em esperanças de dias melhores. E no desafio de viver da nossa arte, nós também fomos descobrindo outras possibilidades, explorando outros caminhos, como o teatro escola, o teatro social, o teatro corporativo. Participamos também de alguns processos de licitação para campanhas de saúde e tudo é válido. Quando não estamos apresentando os nossos espetáculos,
estamos sempre envolvidos, sabe, em movimentos culturais da região, seja com o pessoal das oficinas ou pela agenda cultural da cidade, movimentos sociais, educativos, e estamos em constante movimento, dialogando e apanhando bastante, tentando acertar e aprender com as propostas equivocadas, né, que também faz parte do processo e de desenvolvimento artístico. Essas oportunidades que o Vale do Ribeira nos oferece, assim, eu acho importantíssimo para a gente que vive mesmo da função de ator, por completo, que vive da profissão mesmo, é muito importante. É claro que está muito aquém do que devia ser, mas tá avançando bastante. É claro também que tem o apoio dos patrocinadores, dos editais, dos apoiadores, mas é uma oportunidade assim, muito bacana, é uma possibilidade imensa. E também temos essa possibilidade de criar o nosso público através dessas pessoas que assistem. Então a gente acaba aproximando essas pessoas do teatro e realmente fazendo o nosso público na região. Eu também sou arte educadora em teatro no Vale do Ribeira e eu considero que é um trabalho assim bastante braçal, de sol a sol, de campo mesmo. E aí eu posso vivenciar o afago maior do teatro, que é a arte do encontro. Eu comecei a dar oficina por uma sugestão de um amigo, Marcelo Plácido. Ele pegou e me levou para a cidade dele, me convidando para fazer lá um movimento cultural, e depois disso ele falou, poxa, você poderia vir dar oficinas aqui. Eu falei, imagina, eu ensinar teatro? Ele falou, não, mas é isso, é troca, você já faz teatro algumas vezes, alguns anos, quer dizer. E aí eu falei, sei lá, vamos experimentar, né? E eu comecei a dar uma oficina lá chamada Vivência Teatral, que deu assim, né, um resultado bem surpreendente. E aí começou, desde 2013 até hoje, dando oficina por quase todo o Vale do Ribeira. Muito por indicação de algum gestor de cultura que conhece meu trabalho e aí quer desenvolver na cidade, ou por, sei lá, aluno de oficina que daí indica, e por aí vai criando uma rede de indicações e o movimento teatral vai aumentando. Que eu promovo tipo intercâmbio assim, entre as cidades, né, das oficinas que eu dou. Eu faço mostras de cena, então de repente a mostra de cena de Cajati eu levo um pessoal de 7 barras da oficina, de registro e vice-versa, trago eles, comento muitas vezes de algum jogo que eu apliquei numa oficina, como é que se deu e como é que eles acham, e também caio numas ciladas, né, de achar que funciona no lugar, vou aplicar, é outra realidade, é outro contexto, é outra energia. Eu não tenho essa pretensão de falar que sou uma professora de teatro. Geralmente também quem dá oficina até não gosta, eu também não gosto. Mas eu fico assim, bastante realizada de ser alguém que é um canal, uma possibilidade, ou uma, sei lá, intermediária da aproximação do público dessa linguagem do fazer teatro. Isso a gente consegue gerar um público para outras atividades culturais, movimentações em praça, dança, música, porque ele teve um contato com arte através do teatro. E também pelo desenvolvimento que a pessoa tem artístico, né? Às vezes ela pegou e já cantava antes, ou já escrevia alguma coisa, ou dançava, e de repente a vida foi colocando ela num lugar que ela esqueceu disso. Por alguma razão ela começa a fazer oficina, geralmente levada por alguém, e aí ela consegue aflorar tudo isso, e isso vai melhorando a vida, vai melhorando seu empoderamento, seus dispositivos íntimos, e o portal é o contato com o teatro. E é interessante comentar sobre isso porque muitos professores também vão fazer oficina de teatro. E com isso também eles conseguem melhorar a sua dinâmica de aula. Já começa com uma contação de história, com elementos que possam ajudar o aluno, né, a assimilar aquela matéria. E aí vários outros profissionais. E tem também a expertise da criança, que quando colocada no processo de criação, é surpreendente tudo que ela propõe por não ter paradigmas, por não ter nada assim de limitação. E aí eu acabo como atriz aprendendo muito com isso. E trago para o grupo esses elementos para discussão e para colocar no nosso processo mesmo de criação. Então é muito bom, é muito importante, é um movimento que eu valorizo muito aqui
na minha região. E com isso o teatro vai resistindo, vai ganhando potência e, por que não, né? Despertando aí para novos talentos. Bom, mesmo com alguns trabalhos importantes na capital, o cenário teatral aqui no Vale do Ribeira, para mim, é muito mais interessante, muito mais promissor. E eu fico assim admirado de ver o potencial da região e de como o grupo consegue articular, seja por uma permuta ou por um acesso direto com um patrocinador, ou conseguindo um espaço para ensaio, porque isso na capital é muito desafiador, é muito complicado. Então eu fico surpreso, assim, bem admirado. E me sinto muito realizado de poder estar aqui, vivendo mesmo do meu ofício, que é ser ator. Bom, gente, eu sou uma pessoa muito ligada à natureza, né? Eu tenho essa coisa da manutenção com as florestas, com as matas, esse contato assim com o universo. Então, aonde é que eu trago isso para dentro do teatro? Eu acho que é no momento em que, na verdade, nós estamos atuando o tempo todo com esse material, né, das matas mesmo, de estar no campo. Eu trago, né, desde a cultura, a energia, né, essa somática da energia para dentro do grupo, e acredito que de alguma forma isso tudo flui num contexto geral para a atividade ficar bem prazerosa. Acho que é isso. É a minha forma de contribuir com essas energias vitais. O teatro tem esse poder. Ao pesquisar, ao estudar um personagem, com isso a gente abre um dispositivo, tem um olhar para dentro, para as nossas próprias mazelas, e acabamos tirando a nossa impressão e levando para a obra, que acaba até mesmo afetando o público, né? E é um vice-versa muito louco e muito interessante. Para mim, o fazer teatro é um sacerdócio, uma devoção. O palco, para mim, é o lugar mais democrático que existe. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que é só flores, mas como dizia um amigo meu, nós vivemos um sonho real, sem ilusões. Acredito na resistência e é onde eu me encontro profundamente na vida. Então é isso é o que é e vice-versa!